Olá pessoal, meu nome é Eugênio, eu falo aqui de Pedro Leopoldo, terra natal do Chico Xavier, a convite da equipe do Concrafas, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza e promoção social espírita. Esse evento está na sua 65ª edição, que já teve ao longo dessas décadas mais de 30 mil participantes, né, que visa a divulgação da doutrina espírita, formação de voluntários, confraternização no campo do bem, formam a marca desse evento. Então, o Concrafas teve início em 1957 e é a primeira vez em 6 décadas que será realizado estritamente online. E eu aviso, o encontro visa também o exercício, a prática, a parte prática, que será semipresenciais, né, serão realizadas em todas as regiões do país, respeitando, evidentemente, as normas sanitárias vigentes. E a programação do Concrafas é de sexta a domingo de carnaval no próximo ano. E o evento é aberto para crianças, jovens e adultos de forma simultânea. Então, nesse momento em que todos nós estamos trabalhando online, nós teremos mais esse encontro, essa confraternização com Concrafas, realizando a preparação e experiências para o trabalhador espírita. Desejamos muito sucesso ao evento. Qualquer consulta podem ir na internet, que as informações se encontram lá. E nós agradecemos esse convite para que pudéssemos estar junto no dia de hoje. Bom, o tema proposto para nós é se existe vida após a morte, ou seja, um dos princípios básicos da doutrina, que é a sobrevivência do espírito. E Kardec traz um estudo muito sério a respeito dessa comprovação. E nós temos a história da civilização, a história da fé, a cultura, né, que se tem através dessas experiências ao longo da vida. E Kardec, ele no Evangelho, ele já coloca para a gente as 3 revelações. Né? Primeiro, Moisés, que veio trabalhar para nós a ideia do Deus único. Nós temos o advento do Cristo, que vivemos a era cristã, graças a Deus, né? No aprendizado com os evangelhos de Jesus, com o exemplo e com o amor de Jesus para com todos nós. E Kardec veio trazer, no século XIX, a experiência do Consolador prometido, ou seja, respeitando o avanço intelectual e moral da humanidade, para que as revelações do mais alto fossem sendo ampliadas cada vez mais para a nossa evolução. E com isso nós temos um posicionamento que nós podemos analisar hoje, para que se vá a caminho da unidade, né? Então nós tínhamos aquela ideia de muitos deuses antes de Moisés. Né? Nós tínhamos Deus do sol, da lua, da chuva, da trovoada, enfim, vários deuses que representavam a superioridade do ser humano. E tivemos depois, com o advento de Moisés, a implantação da ideia do Deus único, né? Que veio trazer um sentido de unidade na fé e na criação. Depois entramos na era do cristianismo, como a gente disse, com a vinda do Cristo, o governador da terra, pessoalmente a ministrar os ensinamentos e testificar tudo pelo seu exemplo e pelo amor divino que ele nos apresenta. Temos depois o cristianismo, a ideia cristã, né, adotada pela Igreja Católica Romana, como nos é muito bem apresentado desde a época do Paulo Estevão, que Chico nos trouxe também. O protestantismo veio depois, né, procurando uma reforma, não das leis divinas ou a lei do Cristo, mas da conduta de como levar essa fé e como o proceder do homem diante as leis do Cristo. E depois temos o Espiritismo, que veio trazer com Allan Kardec e a Pleiade de Espíritos que assistiu, para codificar a obra que nós tanto admiramos e que vem ampliar
os nossos horizontes, como diz o próprio Kardec, veio tirar o véu. Kardec também nos posiciona para o nosso entendimento em termos de fé. Ele tem na Obras Póstumas um relato dele, uma análise sobre as 5 alternativas da humanidade dentro dos conceitos, né, de fé e de religião, de religiosidade, de Deus, para que nós pudéssemos compreender a proposta da doutrina espírita. Primeiro, a doutrina materialista, que não deixa de ser uma doutrina. A doutrina do que nada somos antes de nascer, temos uma vida material na Terra e isso é extinto com a morte do corpo físico. Nós temos a doutrina panteísta, que nós viemos da criação e vamos retornar à criação, mas de uma forma única, nós vamos formar um todo. Aqui tira o sentido da individualidade. E tem a doutrina deísta, que é essa ideia do Deus único, que é trazida por Moisés, nos revelando a superioridade divina sobre toda a criação. Que aí criou-se as doutrinas dogmáticas, em termos de compreensão da vida do espírito, ou da criatura, como imagem e semelhança de Deus, que seria o quê? Nós somos gerados na concepção, temos uma vida corpórea, e depois que morremos ou desencarnamos, ou vamos para o céu e inferno. Ou melhor, céu ou inferno, né? Devido, se eu fui bom, vou ocupar a direita do Pai, né? Se eu fui mal, eu vou para o inferno, onde serei recebido pelo diabo. Isso, aí haverá sofrimentos. E a igreja depois institui o purgatório, que seria onde a gente, aquele intermediário que são a maioria de todos nós, né? Nós iríamos purgar os pecados. Também sem revelação nenhuma quanto à libertação. Como ocorreria essa libertação para que fosse para o céu ou a punição que continuasse no inferno. Então teríamos também aí a teoria que Kardec traz das penas eternas, que nos traz uma nova compreensão com a doutrina dos Espíritos. Kardec, depois que ele lança o Livro dos Espíritos, com a proposta de uma doutrina espiritualista, que continha essa concepção, né, da vida, sobrevivência da alma ou do espírito, mas ele quis justamente trazer para a gente o termo espírita para distinguir essas relações, né, que não seriam da mesma concepção. Então, o que o Espiritismo trata? Segundo ele, depois que ele lança para melhor esclarecimento do Livro dos Espíritos, o livro O que é o Espiritismo, que é um resumo das ideias básicas que norteariam a doutrina dos Espíritos, ele define da seguinte forma: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ou seja, de onde eu vim, a minha trajetória aqui e para onde vou, né? Como diria o mineiro, donde vim, onde eu tô e para onde eu vou, né? Que é o dialeto mineiro. Mas essa relação com o mundo corporal é que vai estabelecer esse entendimento que a doutrina espírita vem nos trazer. Então, é essa a percepção que Kardec trouxe. E nos explica o que? Nós já existíamos, né, antes de nascer, fazemos parte da criação, viemos para uma experiência na Terra, retornamos à pátria espiritual e ainda trazendo a nova ideia da reencarnação, que é basilar para a compreensão da nossa fé, das oportunidades que Deus concede ao filho de aprendizado e evolução. Então, como nós podemos entender a nossa vida corporal? Segundo nos explica os Espíritos, evidentemente, e nós temos estudos específicos para isso, nós temos a reencarnação. Tivemos as nossas experiências, né,
até chegarmos a ser espíritos inteligentes da criação. Nós somos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição. E depois Kardec trata como seres inteligentes da criação. Então a reencarnação é que vai proporcionando essas possibilidades, e através do nascimento, né, nós temos uma proposta que a doutrina nos oferece, que é a reforma íntima, a nossa transformação, como nos diz Paulo, né, transformar o homem velho em homem novo. E também temos um trabalho coletivo, ou seja, uma evolução coletiva. Isso são as propostas que nós temos reencarnatórias. Nós podemos evoluir ou podemos também estacionar. E nós temos um curso aqui a fazer, um período, que cada um cumpre no tempo que lhe é devido, permitido ou que é utilizado, né? Nós vemos aí casos que têm as fatalidades, nós temos casos aí que têm as moratórias, enfim, o objetivo é caminhar rumo a Deus. E a experiência na Terra, para o espírito criado, é a nossa escola. Bom, e aí nós temos o desprendimento. Ora, no desencarne, o que nós entendemos? O corpo perece e o espírito se liberta. Não vamos nem entrar nas questões de perispírito, que não é o objetivo do nosso estudo, ou da nossa conversa do dia de hoje. Então esse desprendimento é tratado no Livro dos Espíritos, né, que Kardec, os espíritos explica Kardec, que de acordo com a desencarnação, ela não é padrão, o mecanismo pode ser, mas o acontecimento em si, o tempo é diferente para cada um de nós, né? A morte do corpo físico é idêntica, ela tem a mesma destinação. Do espírito já é um pouco individual, porque ali reside a individualidade. O espírito é a individualidade, não é o corpo. Então tem uns que são mais lentos, outros mais rápidos, né? Tem o tempo de perturbação. O que seria isso? É de se identificar no plano espiritual, é de se libertar realmente da ideia física, que ainda nos leva sensações ao corpo físico, né? E esse tempo de perturbação, ou seja, que eu fico ligado à matéria, não necessariamente só ao corpo físico, que pode acontecer em alguns casos, mas ligados à sensação da matéria, à ideia da matéria, não se identificar no plano espiritual. E isso aí é o tempo de cada um, né? Pode ser rápido ou pode ser mais longo. Segundo Kardec, pode durar dias, meses e anos. É de acordo com a própria busca do espírito, para a espiritualidade. E nós podemos dizer o quê? Despertar na espiritualidade. É quando eu me identifico como espírito desligado de uma vida na Terra. Quando eu falo reencarnação, porque mesmo os espíritos da erraticidade, ou seja, no plano espiritual, ainda são ligados à matéria explicada na Terra, suscetível às novas reencarnações. Então, continuamos filhos da Terra, mas as sensações, as propostas, o aprendizado se torna diferente, né? E esse despertar na espiritualidade, Emmanuel nos esclarece o seguinte: muitos de nós desencarnamos e não conhecemos a espiritualidade. Transitamos nas coisas terrenas até uma outra encarnação, né? Quando voltamos, ainda não perdemos essas sensações, respeitando a individualidade, a busca espiritual de cada um de nós. Bom, em matéria geral, seria esses conceitos que nos colocam através da reencarnação e da desencarnação e da sobrevivência do espírito. Kardec, quando chega no Livro dos Médiuns, em que já nos trouxe esclarecimentos, né, no Livro dos Espíritos, no que é o espiritismo, já tem as experiências, né, já tinha os seus adeptos, o seu estudo daqueles que serviram para ser médium e tratar-se de assuntos. Então ele apresenta também uma outra questão além da reencarnação, que é a comunicabilidade dos espíritos, no Livro dos Médiuns, justamente explicando a sua metodologia
as suas observações, as observações dos espíritos sobre esse tratado que é da sobrevivência da alma, mas não só a reencarnação, mas a comunicação dos espíritos com aqueles que ainda continuam na Terra, que é uma misericórdia divina. Né? E a gente às vezes se assusta, mas os profetas, né, na antiguidade, antes de Moisés, recebiam as orientações dos espíritos, né, e não eram tratados como médicos, porque ainda não tinham codificador. Né? Jesus trouxe muita realidade sobre isso, como nós podemos ver um pouco adiante. Mas Kardec, ele coloca uma questão, na primeira parte, lá no item 4, sobre a conversação sobre essa sobrevivência da alma, sobre a reencarnação e sobre a comunicabilidade dos espíritos. Ele nos aconselha a fazer 3 perguntas. Crede em Deus? Primeira pergunta. Credes que tens uma alma? Segunda pergunta. Credes que na sobrevivência da alma após a morte? A terceira pergunta. E Kardec é muito taxativo nessa questão. Se alguém responder negativamente, ou talvez um não sei, seria inútil ir além em termos de doutrina espírita, em termos das realidades do espírito. Né? É como demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência dessa. Então, primeiro a gente tem que admitir a possibilidade, e se a gente não conseguiu ainda responder essas 3 perguntas afirmativamente, devemos continuar nessa investigação, porque é perda de tempo ir além. Não se comprova nada para aquele que não tem a concepção da ideia para desenvolvê-la. Então é bom para a gente refletir essa parte. E Kardec, ele nos aconselha no Livro dos Médiuns também, que a crença nos espíritos não faz, né? Não basta para alguém ser um espírita esclarecido. Eu acreditar nisso tudo, eu não fico esclarecido ainda, né? É como a crença em Deus não é suficiente para fazer quem quer que seja um teólogo. Há um estudo a ser feito, um estudo sério e metódico, segundo nos aconselha o codificador, o Sr. Allan Kardec. E nós vamos ver no Evangelho algumas passagens que nos comprovam, através da doutrina cristã, através do Cristo, né, que ele vai nos mostrar, vai comprovar a sobrevivência do espírito, a vida após a morte. Tem a história do Lázaro e o rico, que é bem conhecida de todos nós. Lázaro tinha a hanseníase e era pobre, e ele tinha um rico. E Lázaro tinha aquela vontade de comer as migalhas que caíam da mesa do rei, de tanto que era para ele poder se alimentar. Então, 2 posições reencarnatórias completamente diferentes. E o que aconteceu ao mendigo e ao rico? Desencarnaram. E a história que Jesus conta, né, que o mendigo foi levado aos anjos, a linguagem representativa que poderiam entender para aquele momento, para o seio de Abraão. Então Jesus fala de uma colônia, de um lugar espiritual, né, que o Lázaro foi justificado e foi levado pelos espíritos superiores para um local bom. E o rico foi sepultado, né? Ou seja, agora os dois no plano espiritual, cada um de alguma forma. Então a passagem mostra que o rico vê Lázaro no bem-estar, na tranquilidade, na paz espiritual, né? E o rico fica em sofrimentos. Então ele pede o quê? Que o Lázaro pudesse pelo menos molhar a sua boca. E aí foi respondido para ele: está posto um grande abismo entre nós e vós. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa do meu pai, porque ele tinha 5 irmãos, então eles não queriam que ele passasse a mesma dificuldade.
Aqui, gente, o rico não é ser rico que vai para o inferno, mas muito pelo contrário, mostra a materialidade do homem, o distanciamento das questões espirituais, desenvolver as potências espirituais. Que o outro Lázaro teve na encarnação a oportunidade e realizou com sucesso, porque aqui não fala de revolta do Lázaro, da inveja, né? Fala que ele tinha a humildade e aceitação da própria situação e continuava buscando a vida, né? O alimentar é para que mantivesse a vida enquanto pudesse. E aí que mostra os dois em realidades espirituais diferentes, né? E aí que ele fala, nem que o morto ressuscite, eles vão acreditar, porque eles já têm Moisés e os profetas, já reportando a lei antiga, que trabalhava essas questões, né, com todos aqueles que buscavam. Então, essa passagem mostra que a realidade que Jesus traz, muito classificado como história, outros historiadores como parábola, mas aqui Jesus traz a realidade da sobrevivência da alma, né, e a nossa relação comum corporal, como Kardec nos explica ao longo de todo o seu trabalho. Temos uma outra passagem que também Jesus apresenta a sobrevivência do espírito e a sua comunicabilidade, que está na transfiguração no Monte Tabor, né? Ele leva, curiosamente, Jesus ele leva só 3 dos 12 apóstolos. Ele leva Pedro, que era a liderança, né, dos apóstolos, Tiago, que era filho de Zebedeu, e João, que era o discípulo amado. E levou ao alto de uma montanha, que também não é revelado o nome, e lá ele afirma que Jesus, os evangelhos afirmam que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, nessa transformação de Jesus, o que os apóstolos viram? Esses 3 apenas. Eles viram os profetas Elias e Moisés. Elias, antecessor de Moisés, né? E Moisés, que aparecem, e Jesus começou a conversar com eles. Está em Mateus, no capítulo 17. Então aí que a mediunidade talvez dos 3 permitiram a eles a identificar os espíritos, e Jesus teve um contato com eles no momento de sua própria luminosidade, ou seja, de elevação vibratória, que trouxe aqueles apóstolos ao diálogo com Jesus na presença dos 3 evangelistas, dos 3 apóstolos. Temos uma outra passagem que nós vamos ver aqui em Coríntios, no capítulo 15, que Paulo ele relata a própria ressurreição de Jesus, que é onde também Jesus consolida a sua doutrina, porque toda a doutrina de Jesus ela tem fundamento na sobrevivência do espírito, na imortalidade da alma, né, que deixa de ser uma doutrina materialista que nos apresenta uma outra realidade. Meu reino não é deste mundo, né? Vou à frente para preparar o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A doutrina cristã não teria nenhuma validade se não tivesse esse testemunho final de Jesus na fé, né? Porque ali ele consolidou tudo que ele falou. Então nós sabemos que primeiro a Maria Madalena vê o anjo do Senhor, né, que anuncia que Jesus não está ali mais, que elas foram ali para que pudesse cuidar daquele túmulo. Ele apresenta para outros, e nas escrituras vão falando que ele apresentou depois para os 12, depois apresentou até São Tomé, que toca suas chagas. Ele mostrou a verdade para todos na realidade espiritual, que o corpo de Jesus tinha sido martirizado, né? E depois ele ainda aparece para os 500 da Galileia, que tem uma bela lição no Boa Nova por Humberto de Campos. E depois aparece a Tiago, que segundo alguns historiadores seria o próprio irmão de Jesus, do qual escreveu uma única epístola depois da crucificação do Cristo. E essa epístola revela uma intimidade de convivência com
Jesus. E depois Paulo ainda fala, e apresentou a mim também, né? Na estrada de Damasco, a história belíssima de Paulo de Tarso, que através dessa comprovação da sobrevivência do Cristo, ou sobrevivência do Espírito, da vida continua, ele se transforma de Saulo para Paulo de Tarso. E o que ele fala no final da epístola? Portanto, quem quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Então, Paulo falando para os cristãos iniciantes, que eles acreditaram nisso, acreditaram na sobrevivência do Espírito, da sobrevivência da alma e na continuação da vida. Isso aí estabeleceu a base da doutrina do Cristo. Não tá. Passar o nariz, então tomara. Nós vamos ver depois também, né, através dos médiuns, e destacamos evidentemente o Francisco Cândido Xavier, que trabalhou incansavelmente no trabalho mediúnico, na comunicabilidade dos espíritos e atestando a sobrevivência da alma nas cartas consoladoras que ao longo da vida ele rendeu mais de 100 livros sobre esse aspecto e várias experiências, né, com aqueles que tiveram contato com o Chico através da psicografia e tiveram contato amoroso com aqueles que antecederam na partida para o plano espiritual, trazendo a essas famílias, a essas mães, a esses filhos, né, mensagens de ânimo, de consolo e a certeza da vida após a morte. Então são várias experiências que podíamos narrar. Mas nós escolhemos uma para a gente fazer uma análise que eu acho de suma importância. E esse atestado do Chico também, eu gosto muito de lembrar disso, né? No caso Humberto de Campos, quando foi requerido os direitos autorais, ali nós tivemos também um testemunho da sobrevivência da alma com toda clareza. O Parnaso revelou também, desde o seu primeiro livro, porque eram autores, poetas conhecidos, onde o estilo da linguagem, da escrita, puderam ser avaliados até pela Academia Brasileira de Letras, comprovando a autenticidade dos textos. Né? Na época não podia ser da mediunidade, mas a autenticidade dos textos foram comprovadas. E depois, no caso Humberto de Campos, em que se requer o direito autorais, o sábio advogado Miguel Timpone, o que ele, após os estudos do aspecto científico, religioso e filosófico, se tornou espírita, e a tese dele foi o quê? Se atestassem que os familiares teriam direito aos direitos autorais da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que o juiz teria que assinar a lei atestando a sobrevivência do espírito. Talvez fosse hoje algum juiz animasse a assinar, né? Mas na época deu causa ganha, porque era uma coisa que não competia à lei. E tanto é que Chico traz essa contribuição para que todo médium, a partir dessa época, por jurisprudência, passa a ser responsável pela sua obra. E tem um livro dele que chama Lealdade, que é aí das paragens de Goiânia, né, que está conosco, o caso do Maurício Garcês Henrique, que é um caso bem conhecido que serviu de inspiração para que no filme Chico Xavier fosse apresentada aquela questão que trouxe na televisão, que a Cristiane Torlone representou aquela mãe. E esse caso ele repercutiu muito no Brasil, que foi em 1976. Então já faz um bom tempinho, 44 anos. E Chico recebe mensagens desse espírito preocupado com a situação da família diante do seu desencarne, né, muito jovem, e da repercussão que chegou até o seu amigo,
chamado José Divino. Então ele escreve a primeira carta através do Chico em 27 de maio de 1978. Em um trechinho da carta ele fala o seguinte: é preciso nos lembrarmos de Deus nos acontecimentos da terra, porque muitas vezes a gente só fica na justiça. Ali era um caso de justiça, evidentemente, não estamos falando o contrário, mas que tinha que se lembrar de Deus para que o coração ficasse mais amenizado da sua própria família, né? E ele faz um pedido que o incomodava. Então a gente já pode começar a perceber o que o incomoda o espírito depois do seu desencarne. Nós que os amamos e queremos estar, que eles fiquem bem, né? Pelo menos é essa a busca secular, através dos sacramentos, através da oração, através do culto, né, que se faz aos desencarnados. Ele fala o seguinte: peço-lhes não recordar minha volta para cá, criando pensamentos tristes. O José Divino e nem ninguém teve culpa do meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. Essa passagem se torna importante, que foi o mesmo testemunho que o José Divino presta, o mesmo depoimento que José Divino presta à polícia. E Chico, evidentemente, não conhecia o caso. Ele conheceu o espírito desencarnado, né? Mas ele não estava acompanhando casos de justiça. E essas mensagens, ela teve um outro fato muito interessante da mediunidade de Chico, que foi que a assinatura que consta nas cartas confere com a carteira de identidade do Maurício Garcês. Peritos comprovaram isso. Então, para a gente ver até onde a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos chega quando o instrumento é bom, né? E o juiz, em 16 de 7 de 1979, o senhor Orismar Bastos, né, ele dá um parecer sobre essa carta, ou essas cartas que foram anexadas ao processo. A defesa, através do conhecimento dessas cartas, eles anexaram essas cartas como prova testemunhal do desencarnado num processo, fato inédito, né? E o juiz fala o seguinte: lemos e relemos depoimentos das testemunhas, bem como analisamos as perícias efetivadas pela polícia, e ainda mais, atentamos para a mensagem espiritualista enviada do além pela vítima a seus pais. Olha que coisa emocionante, né? É um amigo retornando para salvar outro amigo, enquanto isso atestando essa sobrevivência do espírito, trazendo consolação, trazendo esclarecimento e trazendo harmonia, porque as famílias eram amigas, estavam distanciadas devido a essa suposição que o outro teria assassinado o amigo. E o processo continua, mas ele foi absolvido pelo parecer desse juiz, mas em 14 de agosto de 79, o representante do Ministério Público veio recorrer e foi reformada a decisão, né? Então, ele foi considerado acusado como incurso nas sanções do artigo 121 do Código Penal. Então, ele foi condenado em 27 de dezembro de 1979 e foi levado a júri popular. E na sessão do tribunal, que foi realizada em junho de 1980, né, foi votado, devido à apresentação de todos os fatos, da carta de Chico Xavier, da comprovação da assinatura, da acariação, podemos assim dizer, do réu com desencarnado, né, eles absorveram o José Divino por 6-1. Então ele se viu livre. E as famílias se aproximaram num programa de televisão. Na época o programa chamava Flávio Cavalcante, pela TV Tupi. A família dos dois foram levados ao programa e testemunharam a autenticidade
né, daquelas revelações trazidas por o Maurício e a absolvição de José Divino, e reconciliaram-se no ar, porque era uma coisa, um fato inédito, né? Então isso aí, o Brasil e o mundo todo tomaram conhecimento, é um atestado da sobrevivência da alma. Depois vem o depoimento do Maurício novamente em nova carta, ele falando o seguinte: estou satisfeito, depois de 4 anos de luta e oração para libertar um amigo. Acompanhamos respeitosamente a sessão no tribunal no dia 2 do último 6/6 de 1980. Olha só aqui, testemunho, né? Maravilhoso, e que contribuição para muitos corações aflitos a partir de uma carta consoladora, porque isso não atinge somente aqueles que recebem as cartas, mesmo os que não recebem. Uma reunião de carta consoladora é consolação para todos, porque passam a conceber a existência do espírito após a morte. Então a perda não fica definitiva, passa a ser transitória. Então o alívio vem através dessas cartas consoladoras, que é todas em nome do Divino Mestre Jesus, que nos deu essa certeza da vida continuar. Bom, aí evidentemente Chico Xavier não poderia deixar de conceder um depoimento, uma entrevista diante esse fato, que foi de grande repercussão, não só televisiva, mas também pelos jornais e revistas da época. Então perguntaram para Chico Xavier, você acredita que a justiça possa se utilizar mais a miúde de mensagens do além nesses casos? Então perguntaram a Chico se poderia continuar essa produção de cartas que poderiam ser testemunhais em casos de justiça. E Chico, sábio das palavras, né, e da compreensão do coração humano, ele fala o seguinte: eu creio que uma pergunta dessa deveria ser endereçada às autoridades do Poder Judiciário, e não a mim, que sou apenas um pequeno companheiro de nossas experiências do dia a dia. Então, ele reporta o quê? Então, pergunte à justiça, porque eles é que vão decidir se é um caso de justiça, não um caso de mediunidade, não um caso de consolação, não um caso de amor. Mas ele não deixa de dar sua resposta, né? Agora, falando do ponto de vista não apenas de espírita, mas também de cristão, eu me recordo de que o ponto básico da doutrina cristã é o da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixa mais esse testemunho, que evidentemente Jesus testemunhou antes de todos. A vida continua. Então é uma mensagem belíssima, é um livro que eu recomendo a todos, né, que leiam, chama Lealdade, que mostra todo esse trabalho espiritual para essa comprovação tão magnífica da vida após a morte. Nós temos também aqui, só para a gente já caminhando para o nosso final, no Céu e Inferno, que Kardec trata dessas relações depois do desencarne, com várias evocações, com vários testemunhos. Ele faz um comentário que nós gostaríamos de deixar, né, para que nesse momento em que vamos comemorar, ou que vamos participar, ou que a Terra está voltada para a relembrança daqueles que partiram, que Kardec, no Céu e Inferno, na segunda parte, ele faz o seguinte comentário: a prece tem sobre eles a ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento, e é nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar sofrimentos. Ou seja, Kardec fala que a energia da prece, o pensamento voltado a eles, com oração, com positividade, dão a eles uma renovação espiritual, porque ninguém muda de pensamento ou de postura porque desencarnou. Então muitos espíritos se complicam após a desencarnação, continuam nos mesmos erros,
abrigando ódios, vícios, e nós sabemos muito disso nos trabalhos da desobsessão. Todos nós que frequentamos o trabalho de assistência espiritual podemos compartilhar essa ideia, ou essa verdade, ou essa realidade do Espírito, como Emmanuel fala muito de nós, nem conhecemos a espiritualidade. Então a prece é fator, é lenitivo, é ponto de ligação, né, para que nós possamos estar comunicando e auxiliando os nossos entes que nos antecederam. Como o ódio, a tristeza, a revolta, a inconformação também os arrastam para caminhos mais difíceis. É uma hora difícil, né? Mas é uma hora que nós temos que voltar e buscar fé em Jesus para o sustentáculo, tanto de quem parte como de quem fica. Encerrando, nós temos aqui a reflexão de Emmanuel, numa mensagem chamada Eles Vivem, que ele faz um paralelo de quem vai e de quem fica. Ele fala o seguinte: eles sabem igualmente quanto dói a separação. Então nós sofremos muito quando perdemos alguém, mas também alguém que se vai, que se parte largando tudo aqui, tem também o seu sofrimento, a dor da separação, que ainda está nas nossas provações, né? Ainda está estabelecida para que nós aprendemos a valorizarmos uns aos outros. Ele fala: conhece o pranto da despedida e te recorda as mãos trementes do adeus. Não admita estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Ou seja, eles continuam conosco. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante. Aquela história, né? Eles passam a velar por nós, como diria os mais antigos. Eles passam a nos acompanhar dentro da condição espiritual de nos auxiliar, mas para isso precisam estar reequilibrados, né? Não é todo espírito que tem condições de estar assim, mas quase sempre eles continuam interessando por nós ou pela nossa dor, mesmo que não consigam muito nos auxiliar, mas estão nos acompanhando, estão nos assistindo. E fala que continua também amparando o nosso trabalho de renovação, enxugando as nossas lágrimas, enquanto muitas vezes nós estamos ligados ao sepulcro, à matéria. Então eles vivem, os espíritos estão presentes. E Emmanuel nos dá um conselho: pensa neles com saudade, convertida em oração. Então essa fica sendo a nossa mensagem final. Vamos pensar naqueles que partiram, né, com uma saudade, que é a palavra única no Brasil, é em português, que define muito bem o nosso sentimento quando aqueles que amamos partem para o plano espiritual. Mas a certeza de que eles existem, que continuam vivos, que continuam próximos a nós, é a consolação, é o consolador prometido que Jesus nos explica. E haverá tempo, que haverá um rebanho e um só pastor. Ninguém fica perdido nesse universo do meu Deus. Então, oremos, irmãos, por todos aqueles que estão próximos a nós, mas não está no nosso campo de visão, mas está ligado ao nosso coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço a todos por estar conosco nesse dia. Fiquem com Deus. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.